Eu não sei se os irmãos conhecem, já ouviram falar, pastor Elias Dantas, né? Ele é famoso aqui no Brasil, líder da rede Global Kingdom, né? Que é uma estrutura que envolve várias igrejas de treinamentos para líderes e pastores. E o pastor Elias Dantas recentemente compartilhou uma história muito interessante de um pastor amigo dele, que esteve em viagem, estava no Egito, lá com uma caravana, estava em um local lá turístico, de repente ele é abordado por uma pessoa assim, né, vestida de muçulmano, e ele rapidamente foi raptado, né, sequestrado, colocaram um capuz na cabeça dele, colocaram ele dentro de um carro e sumiram com ele, desapareceram. E ele via que estava andando no meio do nada, do deserto, né, percebia pelo barulho dos carros, mas ele tinha certeza que ali estava sendo sequestrado, certamente por ser pastor, por ser cristão, né, como ele viu, né, aquele muçulmano o abordando, ele imaginou que a vida dele estava correndo perigo, né, estaria sendo perseguido. De repente eles chegam numa determinada caverna, um lugar escuro, escondido, e aí tiram o capuz da cabeça dele, e a hora que ele olha tem um grande número de pessoas, todos ali vestidos com roupas de muçulmanos e tudo mais, e aí uma pessoa se apresenta e fala: pastor, eu sou tal, me desculpa pelo transtorno de trazer aqui o senhor desse jeito, mas se nós fizéssemos um convite ao senhor, o senhor certamente não viria, então tivemos que fazer isso para poder te trazer aqui. Nós somos um grupo de muçulmanos aqui do Egito, convertidos ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos apareceu um dia de noite, nos revelou o seu poder, mas como somos muçulmanos, nós temos que cultuar o Senhor, né, escondidos. Nós não podemos expressar a nossa fé em pública, porque somos muçulmanos, então temos que nos reunir aqui. E nós queríamos muito aprender a respeito da Santa Ceia. Queríamos entender e poder celebrar a Santa Ceia aqui entre nós. Por isso trouxemos o Senhor aqui, para poder nos ajudar e nos ensinar a ministrar a ceia do Senhor. Então o pastor se reuniu com aquele pessoal, pregou, falou, ensinou, e eles ministraram a Santa Ceia, e saiu todo mundo alegre, feliz, né, cheio da graça, né, e cheio da unção do Senhor. O Espírito Santo de Deus agindo no meio do Egito, no meio de países, né, árabes, né, de maioria de religião muçulmana. Para quem não sabe, né, países que são muçulmanos, eles não aceitam o cristianismo. Há alguns países do mundo, por exemplo, a igreja do Nazareno, há missionários em algum país do mundo que a igreja não pode mencionar, por questão de segurança, não pode falar: olha, nós temos um missionário em tal lugar, porque são perseguidos e podem ser presos e até mesmo morrer. E quando estava agora, essa semana que passou lá em Israel, nós tivemos a oportunidade de ministrar uma Santa Ceia para a nossa caravana lá, diretamente lá no Jardim do Túmulo, que é o local onde está o Monte da Caveira, o Gólgota, né, onde Jesus foi crucificado. E ali, quem viu, quem acompanhou, também tem ali um túmulo de Jesus, né, fincado nas pedras, um túmulo judaico lá, túmulo novo. E ali foi uma experiência assim, realmente muito significativa, porque nós começamos o dia passando pelo início da cidade de Jerusalém, onde fica e ficava, né, a fortaleza de Antônia, que era o palácio de Pôncio Pilatos, onde Jesus foi levado, né. Nós fizemos todo o percurso, Monte das Oliveiras, o local da última ceia. Da última ceia nós fomos para o Getsemane, onde Jesus orou, e dali ele foi preso, foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, e dali ele é levado para Pôncio Pilatos. Então Jesus é ali condenado, né, colocam uma coroa de espinho na sua cabeça, dão a ele a cruz, e ele começa, né, o que nós chamamos de via dolorosa, que é o caminho que ele levou da onde recebeu a cruz até o Gólgota, né, o monte onde ele realmente foi crucificado. E nós vemos tudo isso, fizemos todo esse caminho, a gente consegue ver e consegue enxergar um pouco e ter uma noção do sofrimento de Jesus, de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele viveu. O preço que Jesus pagou para nos dar a salvação. Quanto custou a salvação para nós? Nada. Ela é de graça. Basta apenas nós crermos, ter fé em Jesus Cristo, que então seremos salvos. Mas para Jesus, para Deus, quanto custou a salvação? A sua vida.
a vida dele. E naquele momento, enquanto ministrávamos ali a ceia, e eu li exatamente esse texto aqui, e Jesus falando para os discípulos, dizendo: olha, toda vez que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim, lembrem-se de mim. A Santa Ceia, ela é um memorial, assim como Deus instituiu outros memoriais na Bíblia, como por exemplo, quando o povo atravessou o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida, Deus falou para Josué: olha, pega 12 pedras, coloque o nome em cada pedra de cada tribo e erga um altar, para que todas as vezes que os filhos de Israel passarem por este lugar e ver esse altar, se lembrem daquilo que Deus fez. Lembre-se que Deus tirou eles da escravidão do Egito e trouxe para uma terra que mana leite e mel. Então a Santa Ceia é um memorial. Deus criou vários memoriais para o povo nunca se esquecer o que ele havia feito. E Jesus criou esse memorial da Santa Ceia para a gente não se esquecer daquilo que ele fez. E ali, estando naquele lugar, ficou muito mais nítido, muito mais real, lembrando daquilo que Jesus fez, a sua morte, né, a sua crucificação, todo o sofrimento, tudo aquilo que ele passou, para que eu e você tivéssemos vida e abundância. Então, a salvação, ela é de graça para nós, mas para Deus custou a vida do seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Jesus, quando ele diz: façam isso em memória de mim, porque toda vez que vocês comerem, que beberem, vocês estão anunciando, vocês estão falando que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e virá nos buscar. Mas quando estava lá e olhando para esse texto, eu pensei o seguinte: olha, quando nós ministramos a ceia, nós participamos da ceia, nós estamos não só apenas lembrando daquilo que Jesus fez, nós podemos nos lembrar também daquilo que ele falou, daquilo que ele ensinou. E Jesus disse o seguinte, ele falou para os discípulos: olha, eu vou entregar minha vida por vocês, eu darei a salvação para vocês, vocês estavam perdidos, mas eu vou morrer e vou dar a salvação para vocês. O que eu espero de vocês? O que eu espero da igreja? Eu espero que vocês continuem a obra que eu comecei a fazer. Sejam então meus discípulos. Discípulo significa ser exatamente seguidor de Cristo. A palavra cristão representa os seguidores de Cristo. Então, se você é cristão, se você se denomina cristão, significa que você é um seguidor de Cristo. E que um seguidor de Cristo faz? Não apenas anda atrás de Jesus, ele ouve as palavras de Jesus e pratica os seus ensinamentos. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava determinando o ministério da igreja na terra, colocando os discípulos para cuidar, e deixou a eles a missão e o legado de pregar o evangelho a toda criatura, aos confins da terra, e nós chegamos aqui por causa disso. Então, quando eu olhei para isso, eu percebi o seguinte, eu falei: Deus, existe um preço para a salvação, e o preço para a salvação é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Para nós é de graça, basta apenas a gente crer, mas existe um preço que o cristão precisa pagar para ser literalmente um seguidor de Cristo, e o tema da mensagem é exatamente esse: o preço de ser cristão. Existe um preço, se a gente se denomina cristãos, seguidores de Jesus Cristo, se nós cremos em sua palavra, cremos nos seus ensinamentos e queremos seguir a Ele, há um preço que nós devemos pagar, que nós precisamos pagar, porque a única coisa que veio de graça foi a salvação, o passaporte, o acesso ao céu. O acesso ao céu está pago, ninguém precisa mais fazer nada. Se alguém falar para você que precisa fazer alguma coisa para ser salvo, não está entendendo a Bíblia corretamente. Salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé, basta eu crer. Mas porque eu creio, eu me torno um seguidor de Cristo, então eu preciso fazer algumas coisas. Jesus falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tem alguém que ama Jesus aqui?
aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, viver como cristão não é uma vida de férias, não é uma vida de amenidades, há um preço, há um custo a ser pago, esse por nós, porque o preço da salvação, como eu disse, Jesus já pagou, mas há um preço que nós precisamos pagar, e eu quero falar aqui para os irmãos, apenas 2 deles por enquanto, 2 preços que nós precisamos pagar, e nós vamos participar depois aqui da Santa Ceia do Senhor, desse memorial, e anunciar a morte e ressurreição de Jesus. E o primeiro preço que nós precisamos pagar, quanto custa ser um cristão? Custa a nossa própria vida. Em primeiro lugar, custa a nossa própria vida. Acompanhe comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Palavras de Jesus, ele disse assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará. Essas são palavras de Jesus para os discípulos. Pedro tinha acabado de falar para Jesus que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois, Jesus anuncia que vai morrer, que tem que ir para Jerusalém, porque será entregue nas mãos dos sacerdotes. Pedro fala: não, Jesus, vamos embora, vamos fugir daqui. Jesus repreende Pedro e fala essas palavras: aquele que quiser ser meu discípulo, nós não vamos fugir. Seguidores de Cristo não fogem, seguidores de Cristo não vivem uma vida de amenidades. Aquele que quiser me acompanhar, aquele que quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a encontrará, mas aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perder. Jesus explica tudo isso e ele começa dizendo que se alguém quiser, perceba que o texto ele diz, se alguém quiser, veja que ele não força ninguém, Jesus não está forçando ninguém a ser um seguidor. Ao contrário da religião muçulmana, se você nasce em um país de religião muçulmana, você é obrigado a ser muçulmano. O islamismo ele cresceu muito rápido no século 7, porque eles foram tomando a força, foram tomando pela guerra, eles invadiam países, conquistavam os países e forçavam as pessoas a se tornarem muçulmanos, pela guerra, pela espada, pela força. Se alguém falasse não, morria. As pessoas que nascem em países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Afeganistão, elas não têm escolha. Nasceu nesses países, tem que ser muçulmano. Ao contrário dos cristãos, que Jesus está falando, aquele que quiser, é quem quiser. É feito um convite, ele não força ninguém. Ser cristão é uma decisão voluntária. É uma decisão voluntária. Nós escolhemos ser cristão. É uma escolha e não uma imposição. Você está aqui, eu imagino, porque você quis estar. Talvez alguma criança ou outra, né? Tem que dar uma obrigadinha, né? Normal, um adolescente, mas se você é um adulto e responde pela sua própria vida, ninguém te forçou a vir. Ninguém te forçou a estar na presença de Deus. Você escolheu estar aqui. E Jesus, ele diz, então, se você escolheu me seguir, negue-se a si mesmo. Não é uma anulação de identidade. Jesus não está falando, olha, pegue o seu documento, rasgue ele, você não tem mais nome, você não tem mais documento, você não é mais ninguém. Não é isso que ele está falando. Mas quando ele diz negar-se a si mesmo, é deixar de ser governado pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios interesses e se submeter à vontade de Deus. Esse é o preço de ser cristão. Negue-se a si mesmo. Eu deixo de lado aquilo que eu quero, eu deixo de lado aquilo que eu acho, eu deixo de lado aquilo que eu quero fazer e me submeto à vontade de Deus. E isso envolve tudo, envolve os prazeres da carne, envolve
coisas do dia a dia, práticas do dia a dia, envolve tudo. Ser cristão é isso. Ser cristão é estar falando não ao mundo em todo tempo. Não em todo tempo. A gente ouve muito falar assim, né? Você já deve ter ouvido isso. Mas você é crente agora, você não pode fazer tal coisa, né? Porque agora você é crente. Depois que você se converteu no trabalho, os amigos, aquela coisa toda, mas você não faz isso agora porque você não pode mais, né? Você é crente, você está na igreja, você não pode mais. Quem falou que não pode? Quando alguém fala isso para mim, eu sempre respondo da seguinte maneira: olha, eu posso fazer o que eu quiser, eu não faço porque eu não quero. Eu não quero. Não é que eu não posso, não é o pastor que me obriga a não fazer, sou eu que não quero fazer. Eu decido a não frequentar determinados lugares, eu decido a não fazer determinadas coisas, eu decido fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é negar a si mesmo, não é anulação de identidade. Ele falou: tome a sua cruz, pegue a sua cruz. A cruz significa, ela não simboliza conforto, a cruz simboliza morte, vergonha, sofrimento. Você já deve ter ouvido isso. As pessoas que eram crucificadas na época do Império Romano eram as piores pessoas da sociedade, era o pior tipo de morte que poderia ter. Quem era crucificado? Jesus passou por esse sofrimento. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz simboliza sofrimento. Isso significa que, como cristãos, nós temos que estar dispostos, um preço a se pagar é estar disposto a perder, a enfrentar perdas, rejeições, é fazer sacrifícios. Ser cristão, muitas vezes, é perder alguma coisa. Nós vamos acabar perdendo alguma coisa. Tem igrejas por aí que estão pregando que o evangelho é ganhar. Venha para a nossa igreja, venha para o nosso culto, porque Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai realizar teus sonhos, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar um monte de coisa. Esse não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico diz que para ganhar, primeiro nós precisamos perder. Jesus nos abençoa, materialmente falando, de todas as formas. Ele nos surpreende, Ele nos abençoa materialmente, a gente cresce, a gente ganha dinheiro, a gente faz tudo isso, mas isso não é o centro do evangelho. O evangelho, o preço em ser cristão é enfrentar perdas, muitas vezes é perder, muitas vezes é deixar algumas coisas de lado, realizar sacrifícios por fidelidade a Cristo. E ele disse: então, se você escolheu ser um cristão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e então pode me seguir. Então seja o meu seguidor. Seguir a Jesus não é apenas acompanhar os seus passos, não é apenas acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus, tem um monte de gente que acredita, um monte de gente que acredita em Jesus, mas seguir Jesus é andar como Ele andou, é guardar os seus ensinamentos, é aprender com Ele e colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado, é andar com Jesus em obediência, em amor, em serviço e uma entrega diária. Você está me entendendo, meu irmão? Quanto custa ser cristão? Quanto custa? E o preço não é baixo. Jesus um dia deu um sermão forte às pessoas, as pessoas viraram as costas e começaram um a um deixar Jesus. Jesus falou para os discípulos: por que vocês não vão com eles? E Pedro, ele respondeu: para onde nós vamos, Jesus? Se só tu tens palavras de vida eterna. Mas tem gente que não suporta o peso do cristianismo. Tem gente que acha que o cristianismo é uma modinha, é vir na igreja no domingo, uma igreja gostosa, bonita, com ar-condicionado. Hoje as igrejas têm lounges, né? Tem cafeteria, tem um monte de coisa gostosa para participar na igreja, é tudo uma bênção, mas isso faz parte, isso não é o cristianismo. O cristianismo é a vida que nós vamos viver fora da igreja, e para viver o cristianismo fora da igreja, existe um custo que nem todos estão dispostos a pagar. Ser cristão não significa apenas receber benefícios, mas assumir um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida, como eu falei,
Eu não faço porque eu não posso, eu não faço porque eu não quero. Ser cristão é morrer para si mesmo todos os dias. Eu queria fazer tal coisa, mas não vou fazer. Eu queria estar em determinado lugar, mas eu não vou. Eu queria isso, mas não faço. Ser cristão é morrer para si mesmo todos os dias. Sabe para quê? Sabe por que eu preciso morrer todos os dias? Para poder estar vivo para o que realmente importa, que é aquilo que Deus está fazendo. É viver para aquilo que realmente vale a pena. E o que vale a pena, meu irmão? O que vale a pena? É viver lá fora, no mundo, cheio de coisas, cheio de bobagem? O que vale a pena é viver na presença de Deus, é estar nessa atmosfera que nós estávamos aqui há pouco no louvor, um momento de louvor, de adoração. As pessoas que estão lá fora não sabem o que estão perdendo. Tem gente agora dentro dos bares, tem gente agora se prostituindo, se drogando, achando que estão curtindo a vida, mas na verdade quem está curtindo a vida de verdade somos nós aqui. E isso é o que é ser cristão. Você está disposto a pagar esse preço com a sua própria vida? Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe o que você fez? Se algum pastor fez uma oração e pediu para você acompanhar essa oração, você disse: eu entrego a minha vida a Jesus. Não foi isso que você fez? Se você entregou a sua vida para Ele, logo a vida não é mais sua, não é mais minha, é dele. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é abrir mão da sua própria vida e entregar para Ele como oferta, como sacrifício, para viver aquilo que realmente importa. Então, o preço que nós precisamos pagar para ser cristão é pagar com a nossa própria vida. E em segundo lugar, qual é o preço de ser cristão? Quanto custa ser cristão? Custa também o nosso tempo. Custa o nosso tempo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus, depois que ressuscitou, deixou uma missão aos discípulos. Ele disse: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Como eu disse, Jesus fez a parte dele. Ele veio ao mundo, entregou a sua própria vida, morreu para nos dar a salvação. Mas essa salvação que ele entregou lá em Jerusalém, ele disse aos discípulos: olha, isso aqui não pode ficar aqui. Essa salvação que eu fiz, ela não pode ficar aqui só restrita em Jerusalém. É preciso levar para o mundo todo, porque o plano de Deus lá no início de Gênesis capítulo 3, o plano de Deus era espalhar a salvação no mundo todo. Então Jesus deixa essa missão aos discípulos e disse: vão por todo o mundo, pregue o evangelho. Todo aquele que crê será salvo. Mais uma vez, a salvação é pela fé, crendo. Os sinais vão acompanhar vocês, vocês vão pregar e coisas vão acontecer. Vocês não falarão novas línguas, pessoas serão curadas. Os sinais acompanham a igreja, mas acompanha pela pregação do evangelho. Se a gente quer ver sinais, é preciso ter pregação da palavra. É a pregação da palavra que traz os sinais. É no meio da pregação da palavra que pessoas são curadas, que sinais acontecem, que milagres acontecem. Jesus fez a parte dele, e ele diz: olha, agora é com vocês, vão pelo mundo todo. Comece aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria, e vão aos confins da terra. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. No versículo 5, no versículo 20, eles começaram a pregar, e a igreja começou a crescer, de repente veio Paulo, a igreja sai de Israel, chega na Síria, depois chega na Turquia, chega na Europa, na Grécia, chega em Roma, e 2000 anos depois, nós estamos aqui no Brasil, porque os discípulos atenderam e aceitaram a missão de Jesus. A responsabilidade agora da pregação do evangelho, sabe de quem que é? Minha e sua.
é da igreja. É da igreja. A responsabilidade de pregar o evangelho, e pregar o evangelho, para pregar o evangelho custa o quê? O nosso tempo. Pregar o evangelho custa o nosso tempo. Muitas vezes, por causa do cansaço, por conta de muitas coisas, da correria do dia a dia, a gente deixa oportunidades passarem de pregar o evangelho. Quando eu falo que o pregar o evangelho custa o nosso tempo, eu não estou falando que você tem que deixar a sua casa e bater de porta em porta, de casa em casa, para pregar o evangelho. Se puder fazer isso, e se quiser, ótimo. Mas não, pregue o evangelho no seu dia a dia, na sua rotina. Às vezes nós estamos lá no trabalho, tem gente lá enchendo a gente, nós estamos cansados, cheios de problema para coisa, você fala, nossa, essa pessoa precisava de Jesus, né? Mas não é agora que eu vou falar para ela não, porque eu estou cansado. Vai me dar trabalho, vai começar a me perguntar coisa, vai começar a me questionar, então, ó, quer saber de uma coisa? Vamos parar por aqui, não vou falar nada não. Alguém já passou por isso ou não? Ou só eu? Ah não, esse aí é muito tribulado, dá um trabalho demais, não. Irmão, se você quiser, tem culto quarta-feira e domingo. Vai lá na igreja, fala com o pastor. Não é assim que a gente faz? Mas custa o nosso tempo. Deus coloca todos os dias oportunidades para nós pregarmos o evangelho. E muitas vezes a gente deixa passar. Por conveniência, por alguns motivos. E nós não conseguimos falar de Jesus. Aquele sentimento, esse sentimento que nós temos aqui que transborda o nosso coração, nós não conseguimos repassar para os outros. Há pessoas que lá no trabalho, às vezes, as pessoas nem sabem que é crente, né? Como alguns diziam, né? É o crente 007, né? É um espião, né? Porque ninguém sabe, porque não fala. Nós precisamos falar de Jesus, nós só estamos aqui porque os discípulos atenderam o chamado. Se eles falassem assim, confins da terra, quem vai, Jesus? Vou ficar aqui em Jerusalém só. Jerusalém é gostoso, irmão. Lugar bonito, maravilhoso. Eu vou sair daqui, ter que pegar navio, passar a noite em claro em navio, viajar 1 mês para chegar na Europa, para depois chegar na América. Imagine o que John Wesley pensou lá no século XVIII, quando os missionários metodistas saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos vieram para o Brasil, e aqui nós estamos. Era viagem de meses para cruzar o Atlântico. Imagine se eles falassem, ah não, 3 meses dentro do barco, eu passo mal, eu enjoo, vou não. Deixa a hora que chegar aí os transatlânticos, aí o povo lá, o povo do século XX, do século XXI, aí eles viajam lá e pregam o evangelho. Nós só estamos aqui porque pessoas doaram o seu tempo, a sua vida, para a pregação do evangelho. O que eles esperam de nós? Que nós façamos pelo menos o mesmo. Eles não estão nem pedindo para a gente atravessar o oceano, porque hoje nem precisa tanto assim. Naquela época precisava. Hoje todos os continentes têm algum cristão espalhado por aí. Então não estamos nem pedindo para você, olha, a partir de amanhã você precisa pedir a conta do seu serviço, montar num navio aqui e ir para a África pregar o evangelho. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando apenas de pregar o evangelho a quem está ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho. Doar o nosso tempo para a pregação do evangelho, para o discipulado de pessoas. Isso é o preço de ser cristão. Só para você ter uma ideia, eu gosto muito de dados estatísticos e vou terminar por aqui. Vou falar de um vídeo para vocês, mas o cristianismo é a maior religião do mundo. São aproximadamente 2,5 bilhões de cristãos ao redor do mundo todo. É 31% da população mundial, entre protestantes, evangélicos e católicos. Somos 2,5 bilhões no mundo de quase 8 bilhões de pessoas. Você sabe qual é o continente onde tem mais cristãos? Você faz ideia? América? Você acha que é a América? O continente onde mais tem cristãos no mundo é a África. África. Quando eu cheguei na igreja há quase 20 anos atrás, o que era de missionários indo para a África para pregar o evangelho, isso foi uma semente plantada lá atrás e que deu fruto. A África hoje tem 730 milhões de cristãos. Mais de 50% da população da África é crente. São cristãos.
África. Fruto de missionários que saíram do Brasil, que saíram de tantos lugares para poder pregar o evangelho na África. Hoje a África não é uma grande preocupação da pregação do evangelho para a igreja de Cristo, porque a África foi alcançada e continua sendo alcançada. Há milhares de missionários, pastores, igrejas estabelecidas lá na África pregando o evangelho. Agora, em termos de países, o país que tem mais cristãos no mundo é os Estados Unidos, com cerca de 240 milhões. E em segundo lugar, o Brasil, com cerca de 170 milhões de habitantes. Mais de 50% da população brasileira é cristão. Aí eu me pergunto, como é que o Brasil vive a situação que vive, sendo que a maioria são cristãos, conhecedores da palavra? O que acontece? Então o Brasil é um país cristianizado. Precisamos pregar no Brasil ainda? Com certeza, ainda precisa. Mas o Brasil já foi bem alcançado. Existem igrejas em todos os estados do país. A igreja do Nazareno está presente em todos os estados do país e no Distrito Federal. Existe uma igreja do Nazareno em cada um desses estados, pelo menos uma. A obra de Deus está avançando, mas nós precisamos pregar o evangelho. Mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa muito importante. A segunda maior religião do mundo, com 23% da população mundial, são os muçulmanos. É a segunda maior religião do mundo. É a religião que mais cresce no mundo todo. Enquanto que o cristianismo surgiu lá no ano 0 depois de Cristo, os muçulmanos vieram aparecer apenas no século 7, 700 anos depois. E é a religião que mais cresce no mundo todo. Sabe de que forma? Com filhos. Enquanto crentes, cristãos ao redor do mundo todo, ou não estão tendo mais filhos, ou estão tendo poucos filhos, os muçulmanos, a média de filhos deles é de 5, 6 para cima. Porque eles entendem que a forma de conquistar o mundo é através da descendência. E eles estão crescendo cada vez mais. Agora, em terceiro lugar, a religião, a terceira maior religião, ou não é religião na verdade, no mundo todo, com 16%, são pessoas consideradas sem religião. Não são simplesmente ateus, mas pessoas que não fazem parte de religião nenhuma. 16% da população mundial, é mais de 1 bilhão. Só na Ásia são 900 milhões de pessoas que não se denominam de religião nenhuma. Países como Japão, Coreia do Norte, China, tem grande número de pessoas que não se denominam de religião nenhuma. Agora, o que me espantou é que um lugar onde tem mais, em segundo lugar, onde tem mais gente sem religião, sabe onde é? A Europa. Berço do protestantismo. Os evangélicos nascem na Europa no século XVI, em 1518, com Martim Lutero, através da Reforma Protestante. Depois outras pessoas, explode um avivamento na Inglaterra. A Inglaterra é totalmente dominada por um avivamento chamado de o avivamento wesleyano. John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley pregando o evangelho por toda a Inglaterra. Nós tivemos um grande prazer de estar na casa de John Wesley, lá em Londres, e é uma coisa espetacular conhecer essa história. Um homem montado num cavalo, andou de cavalo por toda a Inglaterra, pregando o evangelho, o equivalente a 8 voltas ao mundo de cavalo. Ele morreu com 80 anos numa cama, com a coluna já não tinha mais coluna, travado de tanto andar a cavalo, pregando o evangelho. Mas o que assusta é que a Europa, berço de tantos avivamentos, hoje é considerado um país pós-cristão. Os muçulmanos tomaram conta. Londres é uma cidade governada por muçulmanos. Essa semana, ia ter uma passeata para Jesus Cristo, em Londres, e ela foi cancelada pela polícia. A polícia não deixou que cristãos fizessem a passeata, marcha para Jesus. Não deixou, sabe por quê? Porque eles iam passar por um bairro muçulmano e corria o risco de conflito. Parecia coisa de estádio de futebol, não é verdade? Mas foi cancelado, porque o caminho que eles iam passar. Os cristãos estão sendo perseguidos na Europa. A Europa está sendo dominada por muçulmanos e pessoas sem religião, enquanto
que nós estamos aqui no Brasil, um país cristianizado, tranquilo, nós estamos no nosso conforto, na nossa vida, na nossa casa, vivendo o que há de melhor, e não pregamos o Evangelho. Enquanto pessoas ao redor do mundo estão clamando pela pregação do Evangelho, nós estamos quietinhos, vivendo o nosso conforto, vivendo a nossa vida, sem se preocupar com as pessoas do nosso lado. Como eu disse, nós não precisamos atravessar o mundo, nós precisamos pregar a palavra aqui. E eu quero mostrar um vídeo para vocês, de uma cristã, uma mulher cristã, da cidade de Belém, lá em Belém de Judá, em Israel. Belém de Judá é uma cidade palestina, né, controlado pelos palestinos, e os palestinos não podem entrar em Israel, não podem sair. Quem nasce na Palestina, ele é condenado a viver lá. Eles não têm nacionalidade, não têm passaporte, porque a Palestina não é um país, não é um estado. Eles não têm documentos, então eles não podem simplesmente pegar um passaporte, pegar um avião e ir para qualquer outro lugar do mundo, a não ser que recebam asilo de algum país, eles não podem. E é um local completamente dominado por muçulmanos. Quando nós chegamos lá, o guia que estava com a gente, que era um judeu, ele disse: olha, eu não posso entrar, vocês vão entrar sem guia, e lá vocês vão ser recebidos com uma outra guia, que é palestina, e elas vão levar vocês lá na igreja, lá no local, no campo dos pastores, onde Jesus nasceu, vai apresentar tudo para vocês. Quando nós chegamos lá, ela teve que fazer uma varredura em todo mundo, para saber se ninguém estava com alguma roupa, boné, com alguma referência, bandeira, alguma coisa referência a Israel, porque não pode, eles prendem, a polícia prende. É um dos lugares mais tensos da terra que eu já estive. E ela é cristã. E ela, no campo dos pastores, ela pregou uma palavra para a gente, falou sobre Ruth e Boaz, sobre os pastores que receberam a visita quando Jesus nasceu, e ela falou algo muito interessante para nós. Eu queria que vocês prestassem atenção e vissem o que ela vai falar aqui. De poder falar de Jesus, mas quando eu voltei aqui, para mim foi difícil, porque falar de Jesus aqui nas ruas ou em outros lugares é difícil, porque a gente não acredita em Jesus. A maioria é muçulmana e eles não convertem, porque eles não acreditam em Jesus. Então, gente, para mim, em servir, eu sempre falo do meu trabalho para levar o pão a casa, mas eu agradeço a Deus por meu trabalho, porque só através de vocês eu posso falar de Jesus. Vocês me dão essa liberdade de poder tirar tudo isso que fica guardado e que eu não posso fazer aqui na cidade. Mas você se pode, muita gente que se pode, ela não fala de Jesus. Então você tem essa liberdade, gente, de poder falar de Jesus. Fala por mim. Deus abençoe. Obrigada, gente. Essa é a Nancy, a guia palestina lá de Belém. Ela disse: esse é meu trabalho, levar o pão para casa através disso. Mas a minha maior alegria em ser guia é poder falar de Jesus, porque aqui dentro eles não se convertem, eles são muçulmanos. E quando vem brasileiros, alguém de outras pessoas, é uma alegria poder falar de Jesus, porque eu não posso falar. E ela falou: vocês têm o maior privilégio do mundo, que é falar com liberdade de Jesus. E você viu, ela falou: aqueles que podem falar não falam, aqueles que têm liberdade de falar não falam. Ela falou: quando você pregar o Evangelho lá no Brasil, pregue por mim. Lembre-se da Nancy. Nós saímos todos impactados daquele lugar, meu irmão, porque nós temos o privilégio de falar de Jesus e muitas vezes não falamos. E tem lugares que as pessoas anseiam, né? Estão clamando pela oportunidade de falar de Jesus e não tem, e não conseguem falar. Nós vivemos num mundo completamente diferente. Se alguém aqui já teve a oportunidade de ir para o Oriente, você vai perceber que a vida é completamente diferente daqui do Brasil. Nós vivemos no mundo ocidental, no mundo de liberdade, nós vivemos em democracias. Por mais problemas que nós temos, nós vivemos numa democracia. Lá no Ocidente, o único país que é uma democracia no Oriente Médio é Israel. Todos os outros em volta são ditaduras, monarquias. Arábia Saudita, Egito, Síria, Líbano, Iraque, Irã, Jordânia, são todos países com ditadura, sem liberdade. O radicalismo do Islã mata pessoas. Você, mulher,
se vivesse num país muçulmano, o simples fato de você sair na rua sem o hijab na cabeça, sem aquele véu, você poderia ser apedrejada até a morte, em países mais radicais como o Irã, por exemplo. Quando eu estava lá, apareceu um vídeo no meu celular, um muçulmano iraniano dando uma entrevista para um jornal, dizendo o seguinte: a minha mulher me desrespeitou e eu a espanquei, e ela estava grávida e o meu filho morreu. O meu filho morreu para que ela aprendesse a me respeitar. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Mas e a Lei Maria da Penha? Tem não. Não tem. O cara falou: eu matei o meu filho para minha mulher poder me respeitar. Esse é o mundo oriental. Isso é o que a gente encontra. Lá em Jerusalém, vive entre judeus e muçulmanos. Os judeus lá, esperando o Messias, que já veio, os muçulmanos esperando a volta de Maomé. Os judeus não creem em Jesus. Os muçulmanos acham que Jesus é um profeta, mas que Maomé é o último dos profetas. Mas irmãos, os judeus passam o dia de frente daquele muro lá, orando, buscando Deus, se entregando a Deus, doando a sua própria vida para Deus. Tem alguns deles que nem trabalhar trabalham, são pagos pelo governo, sabe para quê? Para orar, para trabalhar nas sinagogas, para ensinar a palavra para os mais jovens. Tem muitas famílias judaicas que a mulher trabalha e o marido não tem emprego. O emprego dele é ficar na sinagoga, ouvindo a palavra de Deus, praticando e ensinando pessoas. Eles oram o dia todo no muro. Os muçulmanos, em contrapartida, 5 vezes ao dia, toca a sirene na mesquita, eles fecham o que tiver que fechar, param de fazer o que tiver que parar de fazer, e vão para a mesquita para orar 5 vezes ao dia. Se eles não vão na mesquita, eles fecham o seu estabelecimento, colocam o seu tapetinho no chão e para orar. Se nós falássemos aqui no Brasil que a igreja evangélica agora 5 vezes ao dia nós teremos que vir na igreja para orar, será que as igrejas estariam cheias? Ou não? Nós temos a liberdade em Cristo, conhecemos a Cristo. Eles não conhecem, e mesmo assim, eles se dedicam a Deus de uma forma absurda. Ser cristão no Brasil é tranquilo demais. É tranquilo demais ser crente aqui no Brasil. Aqui não tem perseguição, aqui não tem lutas, nós temos liberdade. Você veio para a igreja, você vai embora para sua casa tranquilo, sem problema nenhum. Ninguém vai te questionar por ser cristão. Conheci o pastor Stefan, da igreja do Nazareno de Jerusalém, um americano, missionário, que doou a sua própria vida para pregar o evangelho em países muçulmanos. Ele passou a vida toda dele convertendo muçulmanos, fugindo de perseguições. Hoje ele lidera a igreja em Jerusalém. Jerusalém, apesar de Israel ser uma democracia, você não pode pregar o evangelho na rua. Você tem liberdade de culto, você pode cultuar a Jesus Cristo em um local fechado, mas você não pode ir nas ruas pregar o evangelho. Você não pode converter ninguém, nem a judeus e nem a muçulmanos. No Brasil, a gente pode sair a qualquer momento, bater de casa em casa, falar de Jesus o tempo que nós quisermos, mas ainda assim, nós não fazemos. Quando eu digo nós, não estou falando igreja do Nazareno Novo Tempo, estou falando igreja de Jesus Cristo no Brasil todo, estou incluindo todas as igrejas. Nós temos um grande privilégio, nós temos uma grande liberdade, mas a gente às vezes não sabe aproveitar, porque tudo é tranquilo. Lembre-se da Nancy, quando você pregar o evangelho, ela falou: pregue por mim, lembre-se de mim, porque eu não posso, vocês podem. Esse é o preço de ser cristão, esse é o preço de ser um cristão, doar nossa própria vida e doar o nosso tempo, a causa do evangelho, a causa de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Fique de pé, por favor, para a gente orar.